Uma das coisas mais naturais da gente que está inserido aí no mercado de Forex é, em algum momento, ficar com as contas com rebaixamento comprometido, rebaixamento alto, principalmente quando a gente não coloca stop individual nas operações, ou nosso stop é muito longo, e aí você toma 2, 3, 4 stops seguidos e o rebaixamento fica alto. Surgiu aí em alguns grupos um EA que faz a recuperação, né, ou pelo menos tenta, tá? Vamos deixar isso bem claro, a recuperação do capital. E eu achei bastante interessante. Um dos membros desses grupos teve o trabalho e o cuidado de traduzir o vídeo. Então o vídeo é explicado totalmente e eu vou pegar a partir do término dessa minha fala e colocar o vídeo traduzido para vocês em português de como funciona esse robô. Eu aconselho que vocês vejam até o final, realmente é um vídeo bem explicativo desse robô que recupera ou tenta, tá, recuperar capital depois de um determinado rebaixamento, tá? Então vejam com cuidado, é realmente um bot bastante interessante para quem está aí, nossa, com drawdown alto e quer de alguma forma fazer a recuperação de capital, tá bom? Vejam aí, e qualquer dúvida a gente está nos grupos Telegram e WhatsApp. Não esquecendo das contas que vocês podem abrir pelos links que eu coloco aqui abaixo, tá? Vejam o vídeo. Descrição: o robô foi criado para recuperar posições não lucrativas. Pode ser usado em qualquer período de tempo. Adequado para trabalhar em quaisquer instrumentos de negociação, índices, ações, metais, moedas, etc. O conselheiro pode acompanhar outros conselheiros e desligá-los no momento certo. Nossa recuperação bloqueará automaticamente a posição, excluirá SLIDP e excluirá ordens pendentes. A EA recupera uma posição perdedora em partes para mais segurança. O EA pode trabalhar com todos os pedidos ou EAS individuais. O robô combina excelente funcionalidade com configurações simples e flexíveis. Usa filtragem de tendência flexível para ajustar o gerenciamento de risco. Vamos fazer uma breve apresentação. Vamos ver como o consultor irá restaurar a posição de um lote. Nesse caso, nossa recuperação começa a funcionar quando uma redução de um lote é atingida. Além disso, o consultor bloqueia a posição não lucrativa, divide-a em muitas partes separadas e fecha cada uma delas separadamente. A tela exibe as linhas de abertura da próxima ordem média e o volume dessa ordem, e o painel EA exibe os volumes das ordens médias e uma posição deficitária. É a utilização de perdas de fechamento em peças que permite reduzir as perdas com o menor carregamento do depósito. Essa estratégia proporciona uma operação mais segura com perdas. O EA usa as configurações de agressividade média neste exemplo, mas voltaremos às configurações um pouco mais tarde. Agora vamos ver como tudo funciona em geral. O trabalho de um consultor pode ser dividido em duas etapas principais. Este é o lançamento e a recuperação real da perda. Vamos começar com o lançamento. Primeiro passo: escolha como o consultor iniciará seu trabalho. Pode começar a funcionar no momento da inicialização. Ou o consultor pode ficar em modo de espera até que um certo rebaixamento seja alcançado. Isso é usado para acompanhar outros algoritmos. Passo 2. No momento em que a recuperação é iniciada, o EA deve desabilitar outros algoritmos para eliminar a possibilidade de conflito entre eles. A desativação de outros conselheiros é necessária para evitar conflitos entre as ordens. O consultor especialista pode desabilitar todos os consultores especialistas do mesmo símbolo ou de todos os símbolos em geral, o que é importante ao usar algoritmos de várias moedas.
Ajustado pela desativação de outros EAS no lançamento. Passo 3. O EA pode remover os níveis de Take Profit e Stop Loss, bem como remover ordens pendentes. Todas essas ações são usadas para garantir que a posição alinhada ao bloqueio não aumente de volume e não viole os cálculos do Expert Advisor durante a operação, ou seja, para que as ordens sejam processadas apenas pelo All Recovery Expert Advisor. Ajustado pelas variáveis, exclua SLTP, exclua ordens pendentes no lançamento, feche o lucro no lançamento. Etapa 4. O EA agora bloqueará a posição principal. A W Recovery abrirá ou fechará partes da posição principal para que os volumes de ordens de compra e venda sejam iguais. O bloqueio é o alinhamento de uma posição entre si. É necessário para que a posição seja fixada na posição atual e sua perda não aumente devido aos movimentos de preço. Ajustado pela variável de bloqueio de uso. Em seguida é a recuperação. Agora que o processo de inicialização foi concluído, o EA prosseguirá para a recuperação. Passo 1. Selecionando ordens de cobrança. O trader controla quais posições o robô irá restaurar. Todas as ordens no símbolo atual, ordens manuais, ordens com certos números mágicos podem ser selecionadas. Além disso, um trader pode escolher a primeira ordem a ser restaurada, ou pode escolher quais ordens, de acordo com a complexidade, iniciar o trabalho do assessor para as mais complexas ou mais simples. Passo 2. Abrindo pedidos de média. O EA abre ordens de média para usar seu lucro para fechar a posição principal. Grades simples estão disponíveis para abrir ordens de média, trabalhando com um filtro de tendência ou um padrão de possíveis reversões de castiçal. O robô pode realizar trabalhos simultâneos em ambas as direções. Ele é configurado pela variável de negociação multidirecional. A possibilidade de abrir mais de uma ordem por vela pode ser ajustada alterando a filtragem de uma ordem aberta por barra. Etapa 3. Fechamento de pedidos de média. O fechamento parcial é usado para fechar a posição principal. O EA fecha a posição mantendo-a travada. Os dados sobre os pedidos atualmente processados e os pedidos médios são exibidos no painel do grupo atual de pedidos. Volumes e lucros para o grupo atual também são visíveis lá. Ordens médias são abertas com um pequeno volume. Depois que o lucro dessas ordens exceder a parte de fechamento, o fechamento ocorrerá. Testando o AW Recovery Expert Advisor para testar o EA, ligue o testador de estratégia no modo de visualização. Se você não vir o botão para visualização, basta esticar a janela em altura. Para testar, indique o valor do depósito usado na conta que precisa ser restaurada. Escolha começar a trabalhar quando o rebaixamento especificado for atingido e insira o volume semelhante ao seu rebaixamento, que você deseja recuperar. Depois de iniciar o teste, o EA estará no modo de espera e não começará a funcionar até que o volume de redução atinja o especificado nas configurações de entrada. Utilizando o painel de abertura de ordens, abra o volume de posições igual ao seu drawdown, que deseja restaurar. Quando o volume especificado for atingido, o EA iniciará seu trabalho. Dessa forma, você poderá simular a recuperação de sua situação atual ao longo de um período histórico. Escolha configurações individuais para cada par e para cada situação, pois em caso de diferença no valor total do depósito e saque,
As configurações podem diferir significativamente umas das outras. As configurações de entrada são divididas em seções temáticas. As configurações principais, os parâmetros nessas seções são melhor configurados individualmente. Essas variáveis são responsáveis pelo gerenciamento de risco e podem variar muito dependendo do instrumento utilizado, volatilidade, volume de perdas e assim por diante. Configurações secundárias. Os parâmetros nessas seções são responsáveis por gráficos, parâmetros de proteção padrão, bem como configurações de filtragem de tendências profundas. A seção de configurações principais inclui ordens para configurações de recuperação, a seção que determina com quais ordens o EA trabalhará e configurações de bloqueio. Configurações de inicialização, a seção responsável pelos parâmetros para iniciar o processo de recuperação. Take Profit and Partial Recovery, a seção que contém configurações para fechar partes de uma posição deficitária. Grades de cobrança e ordens médias, a seção contendo configurações de grade e agressividade das ordens de cobrança. As configurações secundárias incluem configurações de proteção, seção de configurações padrão para deslizamento, propagação, etc. Configurações gráficas, seção para definir o tamanho e exibição dos painéis e a seção de filtragem do preditor de tendência AW da zona TP para definir o filtro de tendência integrado. Vamos dar uma olhada rápida em todas as configurações de entrada. O primeiro grupo de configurações básicas inclui quais ordens iniciar do EA. Tentará fechar primeiro os pedidos mais complexos ou os mais simples. Grupo de números mágicos para a recuperação, uma variável que determina com quais ordens a recuperação de AW pode trabalhar. Podem ser todas as ordens no símbolo atual, apenas ordens manuais ou posições de números mágicos selecionados. Ao trabalhar com certos números mágicos, anote seus números em uma variável, números mágicos para a recuperação, definidos por uma vírgula. O primeiro ticket para a cobrança, ou não utilizado, o trader pode selecionar um ticket de ordem para ser processado primeiro. Usar bloqueio, se um for selecionado, o EA manterá a posição no bloqueio, ou seja, equalizará os volumes das posições de compra e venda. Excluir SN e TP. Se ativado, o robô excluirá todos os lucros e interromperá a perda na inicialização. O segundo grupo de configurações principais é responsável pelo lançamento e consiste. Tipo de inicialização: inicia no momento em que o orientador é ligado, se você selecionar início instantâneo. O EA começará a partir da primeira ordem perdedora, não a abrirá sozinha. Ao escolher iniciar no levantamento em porcentagem ou em dinheiro, o robô começará a trabalhar quando o levantamento atingir o valor especificado pelo trader. Este valor é definido no levantamento em porcentagem ou em dinheiro para lançar a variável. Desabilitar outros orientadores no módulo de inicialização para desabilitar as janelas em que a função é executada no momento em que o orientador é iniciado ou sai do modo de hibernação. Depois de concluir a recuperação do AW, você pode abri-los manualmente. Uma das opções pode ser selecionada, não desabilitar outros advisors, neste caso, desabilitar o bloqueio. Desabilitar conselheiros nos mesmos conselheiros de símbolo em outros instrumentos continuará a funcionar. Desabilitar advisors em todos os símbolos, AW Recovery desabilita todas as outras janelas. Fechar lucro no lançamento, a função ajudará o EA a otimizar o volume total da posição fechando pedidos lucrativos. Exclua pedidos pendentes no lançamento. A recuperação AW poderá excluir pedidos pendentes.
A próxima parte é Take Profit e recuperação parcial. Uma das 4 variáveis mais importantes, parte para fechar de uma posição deficitária. Essa variável deve ser menor que o volume médio do pedido. Você pode usar a seguinte regra para calcular: dividir o volume da ordem perdedora mais distante em 6, 8 partes. Segunda das 4 variáveis mais importantes, obtenha lucro em pontos para fechamento parcial. Para obter o valor mínimo, você precisa multiplicar o volume do spread por 3 ou mais. Permitir sobreposição após número de pedidos. A função estará disponível após o número de pedidos de restauração do mesmo tipo atingir o número especificado aqui. Use TP para a cesta total. Se possível, permita o uso de lucro para toda a posição, incluindo a restauração de pedidos. TP para uma cesta total em dinheiro. Ajuste do volume de lucro de todos os pedidos, ao atingir o qual toda a posição será fechada. A última parte das configurações principais. Filtragem de tendências para pedidos médios. O robô abrirá pedidos de acordo com a estratégia fornecida. Uma das 3 opções de personalização está disponível. Grade simples, abrindo e restaurando pedidos sem usar filtragem de tendência de acordo com a estratégia de grade clássica. Bulls Bears Candles filtrando. A abertura ocorrerá de acordo com os sinais do indicador de padrões de velas de reversão, para estratégias agressivas. Filtragem do preditor de tendência All, abrindo usando o indicador de tendência do preditor de tendência All embutido no EA. Adequado para a negociação mais segura. Tipos permitidos de ordens médias. Tipos de ordens médias permitem abrir ordens de compra e venda, apenas ordens de compra, apenas ordens de venda ou sem opção de abertura. O terceiro dos 4 parâmetros mais importantes. O volume do pedido médio. Este é o volume para a primeira ordem de retratação na cesta. O valor deve ser maior que a parte por fechamento. Para o cálculo, você pode aplicar o seguinte esquema. Multiplique parte para fechar de uma posição deficitária por 1,5 para obter o valor do volume médio do pedido. Multiplicador para volume. Cada ordem de restauração subsequente na grade de ordem será maior que a anterior por este fator. A última da lista das variáveis mais importantes. Passo para a média, uma variável que controla o passo entre as ordens de retratação. Ao usar um filtro de tendência, o EA contará não apenas com a etapa, mas também com os sinais do indicador. Para calcular, use o intervalo real médio do indicador padrão em um período diário com um período de 14. Os dados indicadores resultantes devem ser divididos em valores de 4 a 2, dependendo da agressividade necessária. Multiplier to Step, função que permite aplicar um passo de grade de ordem dinâmica. Além disso, existem blocos com configurações secundárias. Vamos ver o que eles incluem. A primeira seção, configurações de proteção. Filtragem de uma ordem aberta por barra, o limite para abrir mais de uma ordem por barra. Se off for selecionado, o EA abrirá ordens assim que o sinal for recebido. Adequado para estratégias mais agressivas. Se você selecionar on, o robô não poderá abrir mais de uma ordem em uma direção por vela, para estratégias mais seguras. Negociação multidirecional, limitando a abertura de ordens de média em 2 direções ao mesmo tempo. Se um for selecionado, o EA poderá negociar nos 2 sentidos. Quando desligado, o robô só operará em uma direção. Ou seja, opere de acordo com a tendência atual, e não apenas contra ela.
Derrapagem máxima em pontos, para a abertura e fechamento de ordens. Spread máximo em pontos, para a abertura de ordens. O volume máximo da ordem média refere-se ao volume de uma única ordem de retratação. O número máximo de pedidos médios, para pedidos do mesmo tipo. O número mágico de pedidos médios deve ser um identificador exclusivo para recuperar pedidos. Use a comissão total ao calcular para controlar o tipo de contabilidade da comissão. Notificações no lançamento e no final da recuperação, ajustando as notificações. As notificações são enviadas quando uma restauração é iniciada e quando ela é concluída. Média de ordens abertas via painel, ajustando os tipos de ordens abertas usando o painel do consultor especialista. Se for selecionado ON, os pedidos abertos pelo painel serão classificados como médios. Se você desativar, tais pedidos serão relacionados ao grupo de bloqueados. O próximo bloco é configurações gráficas. Vamos mostrar algumas funções no gráfico para melhor compreensão. Por padrão, o painel é cinza para o esquema de cores escuras. Se você estiver usando um esquema de luz, poderá selecionar uma opção de luz nas configurações de entrada. Além disso, nesta seção você pode encontrar ajustes. A exibição do lucro fechado no gráfico, tipo de exibição do volume de lucro da restauração de pedidos. Tamanho da fonte para a fonte nos painéis do EA. Mostrar linha, se possível, zona para fechamentos. A linha TPU é indicativa e não leva em consideração comissões e volatilidade do mercado. A última seção das configurações de entrada é a filtragem do OW Trend Predictor. Time Frame do Trend Predictor, selecionando um time frame para filtrar os sinais. O ponto de entrada usa um período do gráfico atual e você pode selecionar um período maior para filtrar os sinais. Amplitude Trend Predictor. Quanto maior o valor, mais rigorosa a filtragem do sinal. Quanto menor o valor, mais sinais, mas sua precisão é menor. Sinais de ajuste do preditor de tendências para abrir a primeira ordem na sexta primeira negociação pela direção da tendência. O EA abrirá novas ordens imediatamente após fechar as anteriores durante a direção da tendência. Primeira negociação na reversão da tendência, o robô abrirá novos pedidos quando um novo sinal vier do indicador. Calculando a média com filtragem de previsão de tendência, ajustando a média após o primeiro pedido na sexta. Média em qualquer direção, média independentemente das mudanças nas direções do mercado. Calculando a média apenas pela direção da tendência, o desenvolvimento da grade somente quando a tendência atual está na mesma direção. A negociação envolve riscos e os resultados não podem ser garantidos.